afogado, atrapalhado, estacionado na minha ferida. Pensa que manda, mas não desanda. É um otário que não sai do armário. É prepotente, é um demente, que tá na cara que é um puta de um fiado. Estou com minha bota, ignorante, biqueira de aço escovado. Com ela então que eu vou, chutando o saco de alguém. Chutando o saco de alguém. Chutando o saco de quem ousara vir pra essa briga. Ousara vir pra essa briga. Ousara vir pra essa briga. Chutando o saco de alguém. Ousara vir pra essa briga. Chutando o saco de alguém. O céu. Teixeira, sou guitarrista da banda e comecei minha vida musical assim, mais ou menos quando os Beatles surgiram também, quando aprendi a tocar violão, já apareceram os Beatles e Stones e tudo mais, então foi uma época bem bonita onde a gente esperava, tinha aquela sensação de o disco, saiu um disco novo do Zeppelin, saiu um disco novo dos Beatles, Stones, então era aquele tesão muito grande assim, você pegar o disco, reunir os amigos e ouvir, e daí para você tirar a música e aprender com os caras foi 2 toques, entendeu? Então realmente foi uma história. E lá em Palmeira mesmo, onde eu nasci, onde eu descobri, digamos, a música assim, com as bandas, retretas, e não existia nem violão quase na cidade, guitarra era uma coisa assim impossível, não existia mesmo. A minha guitarra foi uma das primeiras que apareceu na cidade. E com os amigos ali a gente montou uma banda chamada Jetsons, e a gente fez sucesso lá tocando Beatles e tocando em baile, fazendo, enfim, divertindo assim, fazendo o auê. De lá viemos para Curitiba e aqui a gente continua atuando como Jetsons também, só que chegou um momento assim que aquele nome começou a parecer bobinho dentro de um contexto assim que a gente já sentia de fora, tudo sentia a influência da paz e amor, aquela coisa toda, underground, a contracultura. Então a gente começou a se inserir nesse contexto e precisava mudar o nome, né? Então a gente fizemos uma votação, né? A banda éramos 5, mas tinham os agregados também, que as pessoas que ajudavam a gente também no meio ali. Então a gente bolou um nome novo. Tivemos assim 3 nomes na Cambuca, que era a Chave, Psico e a Janela. Então foi escolhido, a galera escolheu através do voto, escolhemos a Chave. E a Chave teve uma história muito bonita a partir dos anos 70, e foi uma coisa assim, foi se consolidando como uma coisa assim profissional e séria, porque até ali vinha assim, a galera estudava, então a família dava aquela pressão, assim, tipo, tá na hora de você estudar de verdade, entendeu? Pare com esse negócio. Então a banda naturalmente foi se transformando, e nós acabamos em 4, e foi uma história bonita da Chave nos anos 70.
E aí, encontrar Paulo Leminski, encontrar Blindagem, essa galera toda bonita aqui, foi 2 toques e foi muito legal. Me apaixonei na hora pela energia deles, pelo que eles faziam, e eles me convidaram também, me respeitavam muito. Me respeitam ainda, né? Então foi foi natural assim a minha entrada, a minha contribuição como guitarrista e tecladista na banda. Então, a partir daí, a gente se encontrou e começamos uma história nova, assim, dando um final da chave, que foi os anos 70, e foi muito bonito tudo, foi bem legal, deixou apesar de não termos gravado nada, mas deixou uma história bem no coração dos roqueiros e tudo mais, é um dado importante nessa aí. E a partir daí, encontrando com eles, participei do demo do primeiro disco, que foi um sucesso, até hoje a gente toca, até hoje, estivemos hoje em Telêmaco, lá a gente tem que tocar as músicas do disco de 82, que foi bem legal, assim, teve uma divulgação boa, fez sucesso aqui, e até hoje a gente toca e tocamos dependendo dessa parada. Palito! Meu oásis! Quando eu formei, vamos dizer assim, quando eu dei o nome do Blindagem, a primeira banda que eu tinha visto tocar realmente foi a Chave, assim, me impressionou. Eu também estava chegando do interior, era VIP, vindo do interior do Paraná, entendeu? E nessa aí eu fui ver o show da Chave e fiquei assim realmente muito, sabe, assim, com a presença deles de palco, e resolvi mesmo, de tudo que eu via de música caipira, eu falei assim, não. Já tinha contato de ter visto Beatles também, Rolling Stone, que eu gostava, né? Tinha um compactozinho lá. E eu acho que naquela época, quer dizer, eu sempre fui meio audacioso na história da música, assim, por isso que eu estava brincando, eu estava comentando em off aqui que eu toquei no primeiro Águas Claras, e foi uma coisa muito curiosa. O Leivinha foi no meu papo bonito, porque eu trabalhava no Palácio Iguaçu, mas eu era office boy no Palácio Iguaçu. Eu peguei o papel timbrado do governo do Paraná e mandei uma carta para o Leivinha lá no Nusco-Rala, lá, que era o produtor do primeiro Águas Claras, dizendo que o governo do Paraná estava apresentando a banda e ele mandou um convite oficial para a gente tocar. E foi assim que a gente foi tocar que eu toquei no primeiro Águas Claras, com Moto Perpétuo, Rock da Mortalha, Mutantes, foi uma coisa assim maluca, né? Eu tinha 17 anos de idade e fiquei impressionado, assim. Era uma época difícil, porque era uma época de regime militar, a gente sentia um pouco isso aí, mas você convivendo ali, você também sabe. Mas eu lembro assim, de fazer as músicas, eu lembro que o Ivo e o Paulo Leminski escreviam as letras, eu que levava na Polícia Federal para autorizar, então eles iam lá, daí vinha com o carimbo que a música estava liberada, sabe? Eu achava aquilo muito engraçado, e mais engraçado ainda quando eles proibiam, daí eu achava demais, né? Porque eu não entendia por que eles estavam proibindo. E tem um lance de coisa era para matar. A coisa era para matar, exato. Então são assim, são coisas, é uma fase bonita, sabe? Daí, curiosamente, esse fato que o Paulinho contou foi a inauguração do estúdio na época aqui, e chamaram a gente para inaugurar, e o Alberto estava no Paraguai. E daí, como o Paulinho morava perto de casa, eu falei, pô, Paulinho, dá para você dar uma força lá, fazer uma guitarra? Ah, vamos nessa. Aí pegamos uma variantezinha dele e fomos lá, gravamos, e ele que acabou gravando. E foi essa gravação que eu acabei levando para São Paulo, e levei lá para o Moacir Machado, na época que era diretor da Continental, e ele falou, cara, tá muito bom isso aqui, vamos gravar. E foi desse... E como é que surgiu a história da Chave com o Blindagem? Porque a gente tinha um grupo de amigos que chamava a Turma do Pinel, que o Leminski apelidava de Turma do Pinel, que era eu, o Ivo, o Maurão, o Renan e tal, e a gente ia muito para o litoral, para a praia, e numa dessas de ficar lá na praia tocando, o Ivo começou a tocar essas músicas, que a Chave não tocava. E eu achava muito legal, sabe? Eu falei, cara, por que você não toca isso aí? Ele falou, cara, porque a Chave não gosta. E daí eu falei, cara, mas eu gosto muito. Eu falei, vamos fazer o seguinte, voltando a Curitiba, eu vou produzir um show teu. E produzi um show chamado Ivo Show. E onde foi, sabe assim, ele ficou encantado, porque ele chegou lá e cantou as músicas dele. O Paulinho até deu uma canja lá no dia do show e tal. Mas ele curtiu demais. E ele ganhou uma grana, porque todo dia lotou e eu pegava o dinheiro e entregava todinho para ele, esse dinheiro. Daí, com isso aí, ele falou, cara, eu não vou. Daí aquelas brigas internas de banda, ele acabou vindo para o Blindagem. Daí o Celso Blues Boy veio
para tocar no lugar dele na chave, não deu certo, não se entenderam e tudo mais. Daí nessa aí a gente fez o convite para o Paulinho, foi assim que surgiu daí o lance do Blindagem com essa formação que a gente vem seguindo, né, até hoje, né? Alguns que faleceram no meio do caminho, mas... né? Mas o Paulinho mandou o Celso jogar no Vasco. Falou assim, você não toca nada de guitarra, vai ser jogador de futebol. Minha miragem, do deserto de amor. Oi. Os dois separadamente já eram uma loucura, né? E os dois juntos, então, realmente foi uma coisa muito bonita e explosiva, assim, criativamente, né? Os dois se encontravam muito e tomavam todas, né? E muitas músicas saíram ali no Bife Sujo, no Guardanapo. A ideia, o Liminski era uma figura muito expressiva e muito efervescente, assim. Ele aproveitava tudo, né? Por exemplo, a gente está conversando aqui, ele pescava uma palavra e dessa palavra saía um haikai, ou saía uma ideia, uma coisa, e ele desenvolvia. Então ele sempre teve... O Liminski foi muito criativo, assim, pena que ele foi embora cedo, né? Porque poderia até hoje estar enriquecendo, né, toda a vida musical e a literatura, tudo. E hoje ele está sendo reconhecido e a gente até está envolvido no projeto com ele e tudo mais. Sobre o Ivo... foi sempre uma inspiração, né? O Ivo teve muitos momentos na vida que eu pensei assim, puxa, vou parar com isso, né? Vou, sei lá, fazer alguma outra coisa na vida, né? Alguma coisa até que rendesse um pouco mais, assim, como um ganho de trabalho, alguma coisa assim. E o Ivo sempre foi a pessoa, assim, que me segurou, assim, falou, pô, Paulinho, o que eu vou fazer sem você? Você tá maluco, bicho, nós não podemos, não pode, a música não pode parar. Então ele sempre foi essa inspiração bonita. E sempre foi um profissional, assim, dedicado. Ele nunca faltava nada, nunca faltava ensaio, sempre era o primeiro, assim, a querer desenvolver a banda, a querer fazer, vamos tocar, pô, vamos tocar. Ele ficava brabo quando não tinha coisa para tocar. Por um lado, era a necessidade mesmo de trabalhar e ganhar dinheiro, mas ele tinha um amor muito grande assim, pela música, então, uma coisa emocionante. Nos últimos dias dele, assim, nos últimos shows, ele fazia questão de ir, cantava sentado, muitas vezes até com dreno, uma coisa assim, impressionante. E a gente sempre, digamos assim, honrou muito o Ivo, a presença dele na banda sempre foi inspiradora, acho que para todos, assim, foi uma força importante na banda. E até hoje a gente vive essa força, porque a gente não conseguiu ainda, digamos, se livrar do Ivo, no bom sentido, entendeu? Mas assim passar que a gente consiga armar uma coisa criativa, uma coisa bonita, como foi com a presença do Ivo e do Paulo Liminski também na nossa vida, né? Legal. O Ivo, apesar daquela cara de louco que todo mundo dizia que tinha, era o cara mais careta que pode existir na face da Terra, mais metódico, mais ciumento, mais parceiro, companheiro. Só tinha cara de louco. Eu não. Isso aí. Ele foi um cara bem... igual o filho dele aqui, ó. Assim, eu não me sinto substituindo o Ivo. Eu sou o sexto elemento da banda. Porque a figura dele é muito presente, assim, né? É um cara... tem todo o Ivo tem todo um astral, né? Ele está sempre presente nos shows da banda, nas viagens que a gente faz, sempre falando, porque o Ivo contou tal piada assim, ele te dá risada, como se ele estivesse presente mesmo, sabe? Então eu nunca me senti substituindo o Ivo, acho que não seria, sei lá, acho que é difícil assim, sabe? Você entrar no lugar de um cara que não saiu da banda, ele simplesmente faleceu. Meu oásis, som beduíno, sofredor. Minha miragem, do deserto de amor. Meu oásis, som beduíno, sofredor. Bom, beleza, eu sou o Fábio Elias, vocalista, guitarrista, compositor da Hellis Pública. A banda que surgiu no final dos anos 80 e 89, então a gente acha que é uma das últimas bandas dos anos 80 a tocar, tá até hoje a mesma formação. Tiveram alguns outros integrantes que passaram pela banda, mas a gente começou, né, o Moon, o Ricardo, o baixista que está viajando,
A gente começou desde de moleque, tinha 13, 14 anos ainda. Não podia nem sair tocar à noite ainda, né? Ficava só ensaiando e tocando em festinha de aniversário de amigo, e na casa de alguém e tal. Mas a gente conseguiu lançar nosso primeiro compacto em vinil, né, o EP, pelo selo Glory Records, que era um selo de bandas independentes aqui, primeiro selo de banda independente que rolou na época, nos anos 90 ali. A gente lançou nosso compacto em vinil e dali em diante começou a se profissionalizar, né? Sair tocar na noite, já era maior de idade, daí já conseguia marcar uns showzinhos aqui e ali. Mas era uma época muito precária para o rock autoral, né? Não tinha muito espaço. Em Curitiba era muito difícil você ter banda, gravar, lançar, fazer as coisas rolarem, né? A gente, inspirados no Blindagem, né? Que era banda de rock na época, que era a nossa referência aqui. A gente não tinha o que tocava no rádio, lógico, né? A gente ouvia e tal, mas banda pra gente ver, tocar ao vivo era o Blindagem. E a gente se espelhava neles e na história do rock brasileiro, né? A gente ouvia no rádio, na época tocava rock no rádio ainda. A gente vinha muito das bandas dos anos 80, né? Não tinha como a gente não ser influenciado pelo Ira. Cada um na banda tinha a sua preferida, né? O Fábio gostava mais do Ira, eu gostava dos Titãs, o Ricardo gostava de Paralamas. Tinha cada um tinha suas preferências, mas a gente ouvia de tudo. Né? A gente ligava o rádio, qualquer estação tocava rock, tinha a Estação Primeira, Legião, que era uma rádio na época que todo roqueiro daqui ouvia e tocava as bandas daqui. A gente gostava muito de poder ter esse conhecimento, né? Na época que você está mais curioso para aprender, conhecer e tal, né? As bandas, na época favorecia isso, né? Assim, as rádios, não tinha internet, né? Então eram as rádios, os discos, né? O vinil, a gente entrava numa loja que vendia roupa, loja de departamentos, e tinha lá uma seção de discos e a gente teve contato com várias bandas de rock, até bandas de fora também. E era mais difícil também conseguir discos do The Who, dos Beatles, Stones. Você ia nas lojas, tinha que pedir para gravar na fitinha cassete. Tinha loja de jukebox ali então na a gente Rua 13 de acabava Maio. ouvindo mais o rock nacional mesmo e as bandas da cidade, que também era difícil conseguir, né? Mas daí pelos anos 90, que foi quando a gente realmente começou a tocar mesmo, também a gente lembra que era uma época difícil, assim, tanto pro autoral na cidade, parecia que todas as bandas começavam a cantar em inglês, né? E a gente, como tinha toda a influência do rock nacional, também iria só cantar em português. Todo mundo ficava, né, nessa cena mais alternativa, tem que cantar em inglês, porque senão não vai fazer sucesso. Mas como eu lembro que saiu até uma matéria na Gazeta do Povo aqui, chamando a gente o Patinho Feio, né? A foto nossa gigante, e o Patinho Feio, porque era a única banda de rock na época que ainda existia em compor e cantar em português, né? Na nossa língua, porque a gente gostava de rock nacional, né? E daí, nos anos 90... e as bandas que fizeram sucesso na época, em 90, cantando em português, começou aquela época de mistura de estilos, né? O Raimundos misturava forró com hardcore. Começou o Skank, que, né, tinha mais pop também. Mais pop, tinha um pouco E a gente era roqueiro mesmo, assim, era proposta rock and roll, né? Das bandas todas, a gente, na época, eram os mais novos e os mais roqueiros da galera ali, porque todo mundo queria imitar o Nirvana ou imitar o sei lá quem, a gente tentando ainda bater na tecla dos Beatles, Stones, The Who. Trazendo o conceito do mod também, que pouca gente conhecia também, mas a gente, quando ia para São Paulo, que conseguia mais, né, ter acesso às coisas e ter gente que conhecia junto, tinha o The Charts em São Paulo. The Charts, tinha os Ultimates, The Charts. Foram bandas que a gente se espelhava, mas aqui em Curitiba, quando alguém conversava, falava, a gente gosta de The Who, mod e tal, um ou outro falava, sério? Era raro que soubesse o que era, né? Eu acho que a gente conseguiu pelo menos começar a difundir, né, isso. E aí já era difícil, ainda ninguém entendendo o mod direito, aí ficava complicado. Até que, assim, na metade dos anos 90 ali pra frente, a gente pensou, vamos gravar nosso primeiro disco, né? A gente estava já com material sobrando, música sobrando para gravar, precisamos gravar um disco. E calhou na época do baterista do Patrulha do Espaço, Made in Brasil, que era o Rolando Castelo Júnior, né, o Júnior. Ele estava morando aqui em Curitiba, né? A ex-mulher dele era daqui e tal. E eu saí de casa com 17 anos, fui morar sozinho e a gente dividia a mesma casa, né? Tinha um estúdio lá na garagem
E a gente morava junto, eu e ele lá, e o Ricardo também, o baixista da Hellis, morou também com a gente ali uma época. Mas a gente era junto, ficava junto direto, e ele produziu o nosso primeiro disco, e o Rock and Roll Brasil, tipo, já era o nome do disco, já provocava, né? Porque as bandas dos anos 80 que a gente gostava, que era Barão, Ira, as bandas que a gente mais curtia ali, estavam misturando rock com música eletrônica, e o rock estava meio desvirtuando, e os velhos roqueiros estavam ficando meio na margem da história, assim, não tinha muita vez, assim, não tinha muito espaço. E daí a gente lançou o Rock and Roll Brasil com a produção do Júnior, né? E ele ajudou a gente bastante, que a gente nunca tinha entrado em estúdio para gravar um disco. Então ali, quando a gente deu 97, 98, por aí, que a gente morava junto, a gente lançou esse disco. Daí que começou a abrir portas pra gente tocar em vários festivais. Tocamos em festival pelo Brasil inteiro, desde gig rock lá em Porto Alegre até eu abri pro rock em Recife. Fomos para São Paulo, Rio, Goiânia, várias vezes no Goiânia Noise. Então era uma época que tinha muitos festivais. E a minha trajetória com a música começou desde pequeno. Meu pai era músico, tocava acordeon. E lá em casa a música paranaense, desde criança, sempre foi prioridade, né? Digamos assim, música do Sul aqui. E a minha geração vem do lance importante da música paranaense, porque a gente pegou aí a Hellis Pública, o próprio Blindagem, né? Uma coisa burrou a outra. E eu faço muita questão. Não é um bairrismo, né? O lance é você amar a terra, amar a música daqui. E a minha proposta como músico sempre foi fazer as músicas paranaenses, resgatar alguma coisa dos anos 70, alguns artistas daqui, valorizar a composição autoral, né? E fazer a música paranaense acontecer, né, bicho? Agora eu faço muito violão e voz, por aí sozinho e tal. Quando as bandas não dão mais certo, pego o violão nas costas e vou embora, né? E daí a minha proposta, além do resgate, faço minhas músicas autorais, e continuar assim, né? A música paranaense sempre pra frente, né? A gente surgiu bem no começo de uma geração toda nova dentro do rock no Rio Grande do Sul, que é a geração que começa a mexer com a internet, a usar mais recursos digitais, tanto para divulgar, quanto para gravar, quanto para fazer qualquer coisa com relação a uma banda. E desde o começo a gente já teve o uso disso tudo dentro de tudo que a gente faz. Então eu acho que isso daí é muito importante para dizer a época onde a gente nasceu. A gente nasceu na época da internet, e junto com outras bandas como Video Hits, Tom Block, Groovy James, Winston e outras tantas. E a nossa geração vem um pouco depois da geração da Ultraman, Comunidade Ninjitsu, Tequila Baby, Acústicos e Valvulados, e 2 gerações depois do boom dos anos 80, lá com Defala, Replicantes, Engenheiros, Nenhum de Nós, e Cascaveletes, TNT, e esses momentos assim são importantes a gente entender que pra gente formar uma banda naquela época, ter essas 2 gerações anteriores era muito importante, e ela era mantida muito por causa de uma cena que era meio capenga em Porto Alegre, e a cena até hoje é meio capenga, ela sempre tem uma coisa de ser uma cena meio capenga, mas porém muito livre em ideias, muito livre em criatividade, e por isso eu acho que Porto Alegre se destaca, e as pessoas, pelo menos até a nossa geração, sempre tiveram um negócio de fazer coisas malucas e bem doidas, assim, tendo como referência a geração anterior ou as gerações anteriores. Em 98, quando a banda começou por um Super 8, né, Carlinhos, para fazer uma trilha. E no primeiro ensaio eu não estava, porque eu entrei só em 2000, mas no primeiro ensaio sempre ouvi os guris contando que já saiu metade do primeiro disco, já as composições do primeiro disco. Quando eu entrei em 2000 a banda já existia, e já com a versão demo de Melissa, que foi a primeira música que a BD gravou,
já estava em versão demo, estourado em todas as rádios de Porto Alegre, sempre nas mais pedidas. E isso em versão demo. Em 2000 é que se assinou um contrato com uma gravadora, o selo Antídoto, que era uma gravadora de lá, mas que tinha distribuição da Abril Music, que aí distribuía para o país inteiro, e com isso o nosso primeiro disco chegou em todo o Brasil. A gente começou em 98, gravamos em 99 a primeira demo, e em 2000 a gente já estava lançando o primeiro disco, e esse disco tinha Melissa, o clipe entrou super bem na MTV, a gente ganhou o prêmio de revelação no VMB, no Video Music Brasil, em 2001, e a gente veio morar em São Paulo, onde a gente trabalhava com um produtor daqui, que é o Manuel Poladian, conhecido de ter trabalhado com RPM, com Titãs, com Daniela Mercury, que está ali. E foi uma temporada bem interessante, onde a gente estava aqui divulgando, voltava para fazer shows, fazia shows por aqui, divulgava, estava morando todo mundo dentro de uma casa, a gente ensaiava o tempo inteiro e acabamos voltando para Porto Alegre, porque de tanto ensaiar dentro dessa casa a gente já tinha material para um segundo disco, que abriu a gravadora daqui, não queria lançar logo em seguida. Nós, como éramos ansiosos e jovens, a gente queria voltar logo para Porto Alegre para gravar logo o segundo disco, então a gente foi para Porto Alegre, gravou Outubro a Nada, nosso segundo disco, não sem antes fazer um concurso e chamar esse jovem, o Rodrigo Pila, através de um concurso para entrar para a banda, que foi em 2002, no começo de 2002, ele já entrou para o nosso segundo disco. Desde então, esse quarteto aqui, o Sai entrou na banda na gravação da primeira demo. A Vivi um pouco antes da gente assinar o contrato com o primeiro disco, e o Pila desde um pouco antes do segundo disco. Esse quarteto está desde então sempre juntos, e as formações foram variando. Algumas pessoas bem do comecinho foram saindo, entrando outras, passaram várias pessoas já por nós, mas esses 4 ficaram aqui ainda acreditando na nossa própria demência. A minha carreira começou por culpa do Angus Young, tá? Ele que é o culpado, vai reclamar com ele, cara. Quando eu era bem novo, o meu irmão saiu para comprar pão e leite e voltou com o Highway to Hell, né? E tomou uma surra da minha mãe, vinil, claro. Tomou uma surra da minha mãe, enquanto ele apanhava eu ficava ouvindo e digo, é isso que eu quero fazer da vida. Então eu comecei por causa do Angus Young, e depois disso, cara, foi ladeira abaixo, entendeu? Comecei a ouvir o Ed Van Halen, Randy Rhoads, o Malmsteen, Steve Vai e por aí adiante. E depois, cara, qualquer um que toca guitarra, eu tava ouvindo, tava sentindo qual é que era a vibe do cara, e acho que não tem nenhum guitarrista que eu diga, pô, esse cara não é legal. Todo mundo tem alguma coisa interessante para passar. E essa coisa do sul que tu falou, de reconhecer alguma coisa do sul no meu sotaque de tocar, primeiro eu fico muito orgulhoso disso, porque eu tenho uma ligação muito interessante com música gaúcha. Não, música gaúcha e principalmente a música que vem da Argentina. Eu toquei tango por algum tempo com um grande acordeonista do Rio Grande do Sul, chamado Oscar dos Reis. A gente tocava só piazzolla, que tem a coisa do tango e principalmente da milonga, é uma coisa que tem lá no sul muito forte, e eu adoro tocar milonga. Nos meus últimos trabalhos tem milongas, sabe? Milonga misturada com rock, milonga com guitarra, com distorção. É uma coisa que não é muito comum, talvez ninguém tenha feito até hoje, mas isso não importa, importa que é uma coisa que eu curto demais, eu amo fazer isso, cara. Então eu fico feliz que tu tenha reconhecido esse sul no meu sotaque ao tocar, porque ao falar todo mundo vê na hora.
Sul é muito aberto, tá? O interior do Rio Grande do Sul, ele tem muitas influências, principalmente argentinas, entendeu? Que entra direto para nós. Porto Alegre é fechado. Eu sou gaúcho e eu tenho uma dificuldade imensa de tocar em Porto Alegre, entendeu? Porque eu sou do interior, eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Caxias. Ou como diz o pessoal de Porto Alegre, eu sou de Cacia, tá? Porque Caxias do Sul é na Serra Gaúcha e é povoado por italianos, basicamente, né? Tem também a parte da serra que é de alemães, né? Mas Caxias é italiano. Toda a minha família é de italianos e a gente fica ali em cima da serra e a gente não tem tanto contato. Quer dizer, hoje em dia é óbvio que tem contato, mas até a própria música da serra, o jeito de falar, o jeito de tocar da serra é um pouquinho diferente do jeito de Porto Alegre. Porto Alegre, para vocês entenderem, vocês estão ouvindo o meu sotaque. Porto Alegre é aquele sotaque mais baiaia, cara, legal, entendeu? Esse cantadinho de gaúcho que todo mundo faz piada é porto-alegrense. Eu não falo baiaia, entendeu? Eu falo do jeito que eles nos chamam de colono. Eu sou um colono, tá? O pessoal de Caxias do Sul é tudo colono e eu sou gringo também, né? E eu sou gringo bem tranquilo, sabe? Assumo a minha gringuice, tá? Aliás, sou gringo com diploma, porque eu recebi isso é muito engraçado, eu recebi o título de cidadão caxiense, eu não nasci em Caxias, né? Então agora eu tenho diploma de gringo, meu amigo, tá? Sou caxiense com diploma. Mas enfim, a cena de Porto Alegre, me parece realmente que ela meio que se autoprotege, né? Tu diz que é uma coisa interessante porque por se autoproteger ela existe até hoje, mas eu te digo, pra mim, como gaúcho, eu não acho nada legal, cara, porque eu não consigo tocar em Porto Alegre, é muito difícil. Eu toco em todo o interior do Rio Grande do Sul, é sempre uma experiência muito legal, mas em Porto Alegre eu toco, esse ano eu não toquei em Porto Alegre, ano passado eu toquei uma vez em Porto Alegre, entendeu? Enquanto no resto do Rio Grande do Sul eu tô viajando direto. É bacana, sabe? Eles têm a música própria deles, né? Não sou muito fã, não gosto muito, mas talvez a gente tenha um problema de relacionamento, Porto Alegre e eu. Mas que existe a cena e existe muito rock and roll, existe com certeza. E o pessoal tá nativa já de muitos anos. Tem uma galera os longevos, assim, que era um grande sucesso nos anos 80 e até hoje estão tocando, sabe? Com muito público. Então, ok, sabe? Existe uma cena do rock gaúcho que é forte e principalmente lá no sul, obviamente. Não só do rock, toda a música gaúcha, sabe? Tem a música nativista, tem uma música que só se escuta no Rio Grande do Sul, sabe? Talvez chegue a Santa Catarina e olhe lá, cara. Mato Grosso, como tem muito gaúcho que foi morar lá, também eles levam. No Rio Grande do Sul tem os clássicos CTGs, que é o Centro de Tradição Gauchesca. Pelo amor de Deus, eu vou apanhar se eu falar isso. Centro de Tradição Gaúcha. Tá? Gauchesco é pejorativo. Então, nesses CTGs é o centro de tradição. Eu não poderia tocar no CTG porque eu tô de brinco, entendeu? Para tocar no CTG tem que tirar o brinco, tem que me pilchar, que é botar a roupa de gaúcho, né? Chama-se pilcha. Tem todo palavreado também. Então o gaúcho, ele tem realmente essa coisa de uma autoproteção, um bairrismo, existe. Não tão exacerbado, tem uns caras que são uns malucos que falam coisa de separatismo, coisa assim. Isso eu acho lamentável. Eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, lógico, mas eu sou brasileiro e apesar dos nossos políticos, não vamos entrar nesse assunto, sabe? Eu gosto de ser brasileiro. Quer dizer, apesar deles, bem apesar.
comecei, cara, a gostar de rock bem quando eu era bem um guri, né? É um tipo de música e também não só a música, mas como a ideologia da coisa, mesmo eu sendo criança, me fascinava, porque era uma coisa diferente, uma coisa meio contestadora, né? Então, na época era Beatles e Stones, mais Beatles, né? Porque os Stones até, pelo menos para crianças, não era tão acessível assim, né? Daí depois, quando eu conheci os Stones, eu não, são esses são os caras, né? Mas, né, fui influenciado por bandas Led Zeppelin, Jeff Beck, Johnny Winter bastante, né? E assim, vamos adiante, estou falando dos principais, né? E no Brasil gostava muito, tinha uma banda daqui que era bem legal, o Bicho da Seda, né? E uma banda do centro do país que era o Tutti Frutti. Eu achava muito legal, né? O Carlini, que hoje é meu amigo, mas na época eu era um guitarrista com bom gosto, assim, era e continua sendo, né? Eu digo era porque estamos falando das minhas origens, assim. Então eu ouvia aquilo e tipo, porra, isso é de verdade, isso aí é bacana. E daí aquela coisa, amizades, assim, pessoas que compartilhavam do mesmo gosto musical, que não é que nem hoje, né? Hoje quem não gosta de rock no meio ali é meio visto, mas naquela época não, era o contrário, é quem gosta de rock, que essas pessoas têm de errado, né? Mas tudo bem, deixa a gente ficar errado. Daí, né, comecei a me envolver com pessoal assim que, né, se identificava com essa mesma proposta, e daí comecei a tocar, né? Toquei, acho que primeiro show, comecei a tocar primeiro show profissional que eu fiz aqui foi em 81, né? Toquei numa banda de música própria, era um Instituto Goethe, a gente mentiu que era rock gaúcho, jazz rock gaúcho, mentira, era rock, mas a gente não podia dizer que era rock, senão eles não deixaram, né? Então a gente inventou toda essa jazz rock gaúcho, né? Eles deixaram, a gente tocamos, até tem um cartaz deles guardado, né? E daí depois fiz outras coisas, mas daí a banda que mais importante para mim foi os Garotos da Rua. Eu entrei, a banda começou em julho de 83, eu entrei na banda em janeiro de 84, e tô nela até hoje, né? Formações mudaram, pessoas, né, entraram, saíram, mas enfim, o espírito continua o mesmo. O rock no Rio Grande do Sul chegou parelho, né, simultaneamente com o resto do mundo e do Brasil, assim, né? Nos anos 50, final dos anos 50, início dos 60, já tinha um monte do que se chamava na época de conjuntos musicais, né? E faziam bailes, tocavam 4, 5 horas, muitas vezes faziam 2 por dia, né? Eu já li relatos sobre isso, que o pessoal pegava a Kombi, assim, um carro, um furgãozinho, e saía tocando, na região metropolitana, Canoas, Novo Hamburgo, aqui em Porto Alegre. E os shows aqui em Porto Alegre rolavam em clubes, assim como clubes do interior, né? Sojipa, por exemplo, né? Clubes assim, que o pessoal ia, tocava e era bailinho mesmo, assim, né? Então um desses grupos eram os Jetsons, que depois veio se tornar uma banda, os Brazos, né? Que chegou aí para São Paulo, foi para São Paulo, lançou alguns compactos, lançou um vinil e alguns compactos. Esse aqui é um dos compactos dos Brazos, né? Que tinha na formação o Luiz Wagner, que depois veio a lançar alguns discos, né? Também saiu daqui, né? E um dos precursores do chamado samba rock, né? Aqui no Brasil. Ele lançou alguns discos nos anos 70, depois continuou a lançar discos nos anos 80, 90 e tal. Então, os Brazos foi uma banda muito importante aqui pro estado, né? Chegou a tocar na TV, a acompanhar os programas que tinha ali em São Paulo, os programas jovens, né? De Jovem Guarda que tinham, eles tocavam
chegaram a tocar lá. O primeiro disco é de uma banda aqui, inteira, Liverpool, né, que tipo, pra mim um dos melhores discos aqui do rock feito no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né, um disco bem avante do tempo, assim. A banda infelizmente gravou só esse disco e mais um compacto, que na realidade é trilha sonora de um filme chamado Marcelo Zona Sul, que é um filme muito bom também. Esse saiu pelo selo Equipe, que é um selo pequeno do Rio de Janeiro, e está esgotado, vale uma pequena fortuna assim para colecionadores, né? Mas essa aqui é uma reedição que saiu na Alemanha. Um selo alemão relançou, esse aqui é uma reedição, né? O pessoal do Bicho da Seda era do IAPI, um bairro popular aqui de Porto Alegre, que saiu Elis Regina também, né? Elis Regina também de lá. E depois o pessoal do Bicho da Seda montou outra banda muito importante nos anos 70, que é o Bicho da Seda, que infelizmente não tem um disco aqui. Vou mostrar um outro disco aqui que é importantíssimo, né? Rock Garage. Isso aqui é o primeiro registro, assim, uma coletânea que compila, no caso, o começo da cena, o embrião da cena que viria a se formar nos anos 80 aqui, né? Algumas bandas que ficariam mais conhecidas, né? Então aqui tem a foto do pessoal todo aqui, né? Aqui a gente tem algumas bandas, né? Por exemplo, o Astaroth, que é uma das primeiras bandas de metal daqui, assim como o Leviathan também. O Urubu Rei e o Fluxo, né? Essas duas bandas viriam a se tornar, alguns integrantes desmanchados das bandas viriam a formar o The Fala, né? Que é uma banda seminal aqui, né? Sui Generis aqui de Porto Alegre, né? Tipo, foi muito elogiado pela crítica, não tinha muito público, né? Mas uma banda bem à frente do tempo, né? Que misturava N elementos, tinha funk dos anos 70, tinha rap, tinha rock, né? Era um caldeirão a sonoridade deles, né? Aqui os Replicantes, primeira música deles aqui, que depois viria a já assinar com gravadora grande. Antes eles iriam lançar um compacto pelo selo Vortex, né, deles mesmos. Então tem Moreninho os Garotos da Rua também aqui, uma música, que depois viria a assinar com uma gravadora grande também. Então esse aqui é um disco embrionário, digamos, dessa geração dos anos 80 aqui de Porto Alegre, né. Eu citei os Replicantes, eles tinham um selo Vortex, que eles lançaram em fita cassete, eles tinham uma espécie de produtora, estúdio, e daí as bandas iam lá, gravavam, se apresentavam ao vivo, né, também. Foi um espaço muito importante, né, para a época, porque eles registraram em cassete muitas bandas, como o atual Pios Punks, Cascaveletes, gravavam Rede Filarmônica, muitas bandas, eles faziam, no caso, coletâneas, compilações, com várias bandas que muitas vezes chegaram a gravar só uma música e saíram nessas coletâneas. Então, foi um espaço muito importante esse estúdio deles, né. O pessoal fala muito em rock gaúcho, né? Mas o que seria o rock gaúcho? Eu não sei. Até agora eu não sei. Porque o que dá para se dizer é o rock feito no Rio Grande do Sul. Só isso. Porque vamos pensar assim, ó, tu vê nós, Garotos da Rua, né? Junto com o TNT, hoje em dia o Cachorro Grande, que seria mais ou menos na mesma linha. Pô, a gente é bem rock and roll, sabe? A gente gosta daquele blues rock, influenciado pelos, mais ou menos, né, pelo mesmo tipo de artistas. Mas daí tu vê pessoas que surgiram na mesma época que a gente, os Replicantes. Pô, era uma coisa, sabe, punk, bem legal, bem interessante, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia, e era rock gaúcho, né? Tu vê o The Fala, que é aquela coisa performática, cada vez quando o público pensava, bom, agora o The Fala está fazendo isso aqui, não, agora já é aquilo ali. E sempre, sabe, bacana, sempre atualizado a coisa. O que tem a ver com a gente, o que tem a ver com os Replicantes? Nada, mas é rock gaúcho, né? E assim por diante, tá? Os Engenheiros do Havaí também, outra onda, né? Como é que tu vê uma banda que não existe mais, mas há pouco tempo atrás existia a Pata de Elefante, que até o guitarrista era o guitarrista dos Garotos, o Gabriel, um som instrumental,
né? Mas não instrumental para ficar mostrando solo, não, instrumental, músicas, né? Super legais, né? Rock gaúcho. Então, esse rótulo de rock gaúcho, eu até agora não entendi, né? Mas enfim, deixa assim. Já nos anos 90, nos anos 80 vai ter esse boom, não só do rock gaúcho como do nacional. Várias gravadoras vão assinar com bandas daqui, né? Isso aí lá pelos anos 80 vai meio que ficar decaindo, né? Assim, a indústria fonográfica já tá dando os últimos suspiros, né? Então, mas ainda assim vai ter algumas bandas que vão assinar com gravadoras maiores, mas vão lançar no máximo 1 ou 2 discos, né? Um lugar que foi muito importante para essa proliferação de bandas, para as bandas se formarem, foi a Avenida Oswaldo da Aranha, do bairro Bonfim, né? Especialmente ali o Bar Ocidente, né? Que é um bar que existe desde do começo dos anos 80, desde 81, e todas essas bandas passaram por ali, né? TNT, Cascaveletes, Replicantes, The Fala, Graforrente Harmônica, todas essas bandas tocaram ali, né? Fizeram amizade naquela região ali do Bonfim, né? Que hoje já não é mais, digamos, o bairro boêmio de Porto Alegre, né? Mas naquela época, ainda, até o meados dos anos 90 ainda era. Então, nos anos 90 vai ser formada várias bandas que vão ter algum renome, como Ultraman, Tequila Baby, Colorinhos Caóticos, né? Que é ainda do final dos anos 80 Comunidade Ninjitsu, Maria do Relento, né? Lovecraft, que é a banda do Plato de Vorak, um grande agitador cultural aqui, que também tinha um selo de fita e cassetes nos anos 90 chamado Krakatoa Discos, né, que lançava. E outro lugar que eu posso citar, que era muito importante ali nos anos 90, era uma loja chamada Toca do Disco, ali na Garibaldi, né? Eles vendiam fitas cassetes. Se tu quisesse uma demo, por exemplo, do Valverdes, que é uma banda que existe até hoje, começou nos anos 90, eu ia ali e comprava uma demo dos Valverdes, não só deles, mas de muitas outras bandas, né? Se tu quisesse ter um panorama do que estava acontecendo no underground gaúcho nos anos 90, tu bastava frequentar a Toca do Disco e comprar algumas fitas demo. O Rio Grande do Sul, velho, nos anos 70 teve nos anos 70 o Rio Grande do Sul teve uma movimentação muito grande, especialmente porque tinha uma rádio que tocava as coisas de lá, que era a Continental, e tinha um cara que era o Júlio First, que ele tinha um programa chamado Mr. Lean Concert, que Mr. Lean era o pseudônimo dele. Ele fazia uma apologia da música local, e ele fazia shows com a galera, e as bandas crescendo, né? O Liverpool, que virou o Bicho da Seda, era uma banda seriada número 1 de lá, tinha um monte de banda. E eu, molequinho, assistia isso, via esse show. Hermes Aquino despontou nacionalmente. E ali, até, vamos dizer, 79, 80, cara, e aí veio a desilusão total, assim. O Bicho da Seda acabou, a banda virou banda de acompanhamento das Frenéticas. Os Almôndegas foram morar no Rio, depois, que eram heróis locais também, que eram folk, música folk, gaúcha, com rock. Aí o Cleiton e o Cledir saíram dos Almôndegas, lançaram em carreira solo. Pra gente, aquilo ali que a gente curtia, que era tipo um sonho gaúcho do rock, acabou. Aí a gente montou as nossas bandas. Só que eram 3, 4 bandas. Tinha a minha banda, que era o Taranatiriça, tinha a banda a banda do filho do Zé Gomes, que é o André Gomes, mas a galera que hoje está toda no Rio, Martal, o Alex, que toca com a Marina, que chamava Cheiro de Vida, eles faziam uma coisa meio fusion, instrumental. Tinha outro que chamava Raiz de Pedra, que era um troço meio progressivo, moraram depois de um tempo na Alemanha. E o Voo Livre, que era uma banda bem progressiva. Era isso. Aí só tinha essas 4 bandas, tinha mais umas 2, a Nata, e tinha uma cantora que era a Lore Finocchiaro, que também tinha uma parada meio rock. E a gente tava naquela aventura sozinhos, assim, dando murro em ponto de faca, porque não tinha nada. A rádio não tocava mais as coisas de lá. Aí começou a aparecer um outro canal, que foi a Rádio Bandeirantes, que virou Ipanema FM. Essa rádio tinha um programa à noite que tocava rock, que era o Ricardo Barão, que era roqueiro
empedernido, assim. E ele que abriu espaço pra gente. A gente começou a tocar lá, aí começava a fazer a festa, a gente tocava, e começou a rolar um movimento. Só que isso aí ainda era muito insípido. As coisas começam a acontecer de verdade, de novo, lá em 84. Quando aparece o Levante Rock do Brasil, época do Rock in Rio, que aí as pessoas começaram a dar atenção. Nessa época eu encontrei com o Gerbasi, que era o Gerbasi era um amigo cineasta, que eu ouvi falar que ele estava com uma banda punk, junto com um dos caras mais doidão da cidade, que era o Vander Wildner. Aí eu achei que era lenda, né? Porque os caras eram mal cabeludão e tal. Fui lá, era do Replicantes. Aí eu tava com 2 bandas. Aí a gente falou, pô, vamos juntar. Nesse dia mesmo aí eu conheci o Educar, que era um molequinho de 14 anos. Aí eu falei, levar lá em casa lá. E tinha um amigo dele que cantava, ele tocava guitarra, amigo dele que cantava. Aí chegar lá em casa, deixa eu ver as músicas de vocês. Aí ajudei eles a montar a banda. A gente começou a organizar um movimento, assim. Aí os guris do Replicantes conheciam, falaram, tem uns moleque carequinha lá da Cidade Baixa, que mandam um rock nervoso, que é o TNT, da onde vinha o Jupiter Apple, vem uma série de outros caras que ficaram famosos no rock lá. Essa banda, o TNT agregou com a gente, apresentou pra gente uma outra banda de amigos deles, que chamava Prisão de Ventre, que é a banda de onde vinha Frank Jorge, a galera do Graforrest da Harmônica. E aí a gente se uniu e forçou um movimento, começou a fazer show todo mundo junto, organizar tudo, e buscar imprensa junto, e aquele rock começou a crescer, e as bandas começaram a tocar na rádio. Aí, por exemplo, os caras caretão, assim, que tinham raiva da gente, também se mobilizaram, fizeram banda, aí surgiu o Engenheiros do Havaí. Então, quer dizer, até a nossa movimentação até gerou, até o cara com raiva da gente fez alguma coisa, sabe? E dali em diante o rock se estabeleceu no Rio Grande do Sul eternamente, porque as rádios começaram a crescer às custas desse rock, as coisas esquentaram e o Rio Grande do Sul virou um lugar com uma tradição roqueira que vai até hoje. Mas ainda tem essa coisa de olhar para os anos 70, porque nós nos 80 não olhávamos para os 70, a gente queria que os 70 se fudesse, velho. Porque a gente tinha vivido os anos 70, e a gente achava uma merda aqueles anos 70. Porque era tudo difícil, cara. Para tu arrumar um disco era uma lenda, para tu arrumar uma diversão era tudo uma foda, não tinha nada. Era tomar droga e sair fazendo merda na rua, era essa a nossa vida. Era rock and roll puro. Bom, cara, para falar sobre a cena de heavy metal gaúcha, ela é tão ampla que eu não me atreveria, assim, a falar de uma maneira histórica. Mas eu vou relembrando, assim, e vamos falando, né? A gente vai relembrando. Eu acho que tudo começou lá na década de 80, óbvio. E talvez um dos pontos iniciais foi quando saiu a coletânea Rock Garagem lá em Porto Alegre, que foi na capital, né? E aí tinha umas bandas aí, eram 4 bandas, eu me lembro que era o Replicantes, tinha o Leviatã, o Astaroth. Se falando de heavy metal, o Astaroth foi, né, o que iniciou tudo lá. E na década de 80 eu acho que as bandas que tiveram um respaldo, que saíram do estado, que vieram tocar em São Paulo inclusive, foi a Panic, né, lançou o primeiro, o Rotten Church, e seguiu lançando por gravadoras aqui de São Paulo, e o Leviatã também. E acho que uma coisa que ajudou muito essas bandas e todo o movimento lá em Porto Alegre foi quando surgiu a Mega Force, que foi a primeira loja lá. Eu acho que foi um pouquinho antes de 85, aí eu não tenho certo, mas tínhamos onde comprar lá em Porto Alegre, mas eram lojas que vendiam de tudo, vendiam heavy metal e vendiam pop. E a Mega Force foi a primeira loja de heavy metal, vender camiseta, vender vinil na época, né? Então se tornou um ponto de encontro. Eu acho que isso aí ajudou a fortalecer, a criar amizades, a surgir shows mais cheios, um lugar de divulgar, né? Eu acho que isso aí foi bem imprescindível, assim, cara. E depois, mais à frente, abriu uma outra loja, que foi a Madhouse, que inclusive era a loja do Flávio Soares, do Leviatã.
Eu acho que nessa época aí foi muito forte, cara. Todas as bandas brasileiras e bandas gringas tocando em Porto Alegre. Qualquer banda brasileira que tocasse lá no Araújo Viana, por exemplo, Rastiporão, Sepultura, Viper, era tudo show lotado. Eu acho que isso aí foi um lance bem legal, cara. E depois, já nos anos 90, pelo meio dos anos 90, começou a surgir muita banda mais extrema. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma veia bem extrema, assim. A maioria das bandas que tiveram um respaldo maior a nível nacional e até mundial foram tocando death metal, assim. Então a gente tinha um projeto lá que era o 10.001 Noites em Porto Alegre, muita banda tocava lá, bandas do interior. Se vou ficar citando, que nem vou lembrar tantos, mas tocava Embalmed, tocava o Sarcastic, que é a banda desfeita que teve respaldo aqui, Dark Celebration, Bestial começou aí, Mental Horror, Carcinose, muita banda. E aí no final dos anos 90, sim, que eu acho que nosso maior expoente lá era o Crisium, né? E o Crisium veio pra cá como o maior representante gaúcho para São Paulo. E depois disso ultrapassou todas as barreiras. Hoje tenho certeza que o Crisium é o maior representante brasileiro, já não só gaúcho, né? A nível mundial, com turnês sem parar, Estados Unidos, Europa inteira, enfim. A gente tinha bandas muito atuantes lá. O Rebellion, por exemplo, é uma banda que conseguiu contrato com as gravadoras gringas, fez mais que uma turnê europeia, com turnê de nível realmente. E nessa época a gente tinha muita banda tocando ao mesmo tempo, Mental Horror, que também saiu para tocar na gringa, tinha o Bestial, que conseguiu um respaldo bom também fora do estado, o Intorment, a gente tinha na parte do black metal bandas como Movarbro, Symphony Draconis, o thrash metal que também aparece fora do estado, que é o Decimator. Enfim, acho que no final das contas a parte mais extrema do heavy metal é que eu acho que ficou mais conhecida assim fora. Não é à toa que o Crisium é nosso maior expoente lá, né?